Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos aí, mais uma aula da nossa escola bíblica, são 114 aulas, 114ª aula da nossa escola bíblica online. Estamos andando aí já por anos, né? E que você esteja realmente acompanhando as aulas, aprendendo mais e mais do Jesus que nós servimos. Então, aula passada, nós estávamos já estudando o livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos aí entrando no capítulo 4 hoje. Então, curta, compartilhe, envie aí para os seus amigos, familiares, para que eles também não fiquem de fora, né? Eles possam aprender esta palavra gloriosa. Aula anterior, Paulo fala dos apostolados aos judeus e aos gentios. Paulo repreende Pedro, né? A justificação é pela fé. Paulo apela para a experiência dos Gálatas, a experiência de Abraão. A lei não pode invalidar a promessa e a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Agora, Paulo vai falar da nossa filiação a Cristo. Então, Gálatas, capítulo 4, verso 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então, Paulo dá uma sequência falando de herdeiros, de promessas, de filhos. Herdeiro é aquele que tem uma herança, que foi deixado pelo pai. Então, Paulo compara um filho menor de idade de um senhor que é como escravo. Isto é, enquanto menor, ele fica sob a autoridade de alguém. Ele não tem poder sobre essa herança, até a maioridade e ser dono da sua própria vida. Então, o tempo da lei, que somos escravos, e agora somos livres pela graça de Cristo. Bem colocada esta comparação que Paulo está fazendo. Então, Paulo ainda está respondendo aqui aos falsos mestres. 3 e 4, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Paulo aplica a sua comparação. Éramos menores quando antes de conhecer Jesus, debaixo dos comportamentos errados na vida, longe de Deus, né? Talvez aí seguindo a lei. E no momento determinado, Deus envia Jesus, nascido na forma de que veio salvar a todos nós. Então, envia Jesus, que não tinha pecado algum para nos salvar. Então, Paulo quer que os Gálatas entendam essa transição, né, da lei para ser livre, herdeiros plenos. 5 e 6, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, Cristo nasce de mulher para ser como um ser humano e vem com essa missão, pois nós estávamos sob a lei e estávamos condenados. Cristo pode nos resgatar porque obedeceu a lei 100%, diferente de nós, que não conseguimos seguir a lei 100%. Por isso, precisamos de um resgate, porque estávamos condenados, nos transformando em filhos adotivos. Então, temos a herança do Pai e todos os benefícios com ela.
O principal benefício é que Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, com o objetivo de resgatar os condenados e sermos transformados em filhos. E por isso Deus nos envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, o selo de propriedade exclusiva dele. Abba quer dizer pai, né? Toda essa obra para sermos filhos trouxe para nós a capacidade trazida pelo Espírito Santo de reconhecermos Deus como pai. Então, é a nossa grande herança. Verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, Paulo conclui a realidade anterior. Escravo, mas agora filho, somos herdeiros da promessa. Então, o valor transitório dos ritos judaicos, né? Agora Paulo vai estar falando dessa transição, explicando porque eles ainda não estão entendendo. Verso 8 e 9, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servi a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então, Paulo fala de um tempo antes deles conhecerem Jesus. Então, eles estavam debaixo da lei. Fala para não-judeus, né? É uma realidade dos gentios, o culto a deuses, né? Eles eram escravos. Deuses são obras malignas e agora receberam o verdadeiro evangelho. Então, houve uma obra realizada por Deus nas suas vidas. Então, como querem ser escravos de novo? Estou surpreso. Estão dizendo não para Jesus. 10 e 11, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, com essas expressões, indica um calendário judaico, dia, mês e ano específicos. Essa referência era que os falsos mestres estavam colocando como obrigatórios, fazendo parte para que eles fossem justificados. Tudo que os falsos mestres colocavam eram mentiras para a salvação deles, né? Então, enganando mesmo a todos eles. Então, Paulo acha que o resultado foi inútil. Se não tomarem providência, estavam rejeitando a Cristo. Agora, a perplexidade de Paulo. 12, 13, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que preguei o evangelho a primeira vez por causa da sua enfermidade física. Então, Paulo havia sido um judeu acorrentado à lei, mas ele foi liberto e era como gentil que recebeu a graça, sem a amarra da lei. Nas igrejas da Galácia, a maioria eram gentios. Em nenhum momento ofenderam a Paulo, mas agora estão aceitando acusações dos falsos mestres contra Paulo. Então, Paulo diz que o início de seu trabalho foi por causa de uma doença e o evangelho foi recebido com grande fervor. Verso 14 e 15, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação,
pois vos deu testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Então, alguns pensam que a enfermidade de Paulo trouxe a ele uma dificuldade de relacionamento com os Gálatas, como um peso para eles. Mas a atitude deles para com Paulo é que eles não o rejeitaram, mas o acolheram como mensageiro de Deus. O que aconteceu com o amor por minha pessoa? Pergunta Paulo. Os falsos mestres estavam levando os Gálatas a tratarem mal a Paulo. Então indica que Paulo teve uma enfermidade nos olhos, fazendo com que precisasse de muita ajuda. E talvez fosse esse o espinho na carne de Paulo. E indica também que o curavam de todo o coração. Então Paulo estava enfermo dos olhos, mas através dele Deus fazia curas. Porque esse amor sumiu? Paulo pergunta. É correto para comigo, para com o evangelho? 16, 17. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então, Paulo diz: serei considerado inimigo por vos trazer a verdade? Eles vêm zelar pelos Gálatas e são falsos irmãos. Eles fingem, na verdade. Não é ciúme de Paulo. A igreja se afastando dele, se afasta dos seus ensinos, se afasta do evangelho de Cristo. 18 a 20, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, Paulo faz um contraste de situação, sejam zelosos por eles sempre e os vê com carinho. E essa distância, né, que tem ali, esse distanciamento que Paulo está sentindo dos Gálatas por ele, né, Paulo se sente muito triste por isso. E Paulo entende que essa carta é pesada para combater as mentiras e quer que eles mudem de atitude. Novamente, Paulo falando sobre isso. Agora, Paulo vai falar sobre Agar e Sara. Gálatas 4, 21, 22. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da que vive. Paulo se direciona aos que querem estar sobre a lei. Então, ele vai pegar a lei, né? Os primeiros dos 5 livros ali da Bíblia, né? O Pentateuco. 23 e 24, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, que se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, nasceu das formas naturais o da escrava. O filho da promessa não nasceu por meios naturais, pois Sara era estéril. Nasceu por intervenção de Deus. Então, alegórica, ele quer dizer que vai além do sentido histórico. Tem coisas que vão além do significado, né? Esses filhos, cada um tem a sua história. As alianças são acordos. Para os judeus, viam a aliança através de Sara. Mas os debaixo da lei estão debaixo da aliança de Agar, no sentido de escravos da lei.
aliança que não salva e não a dá promessa. 25 e 26, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá em cima é livre, a qual é nossa mãe. Então Agar foi enviada para o deserto e a lei foi dada no deserto. Então corresponde a todos que estão debaixo da lei, que não são salvos. Aliança da escravidão. Jerusalém é o berço dos judeus. E lá de cima, ele quer dizer que vem de Deus, a nova Jerusalém, dos que servem a Cristo. Então, herdeiros de Sara são os salvos pela graça na fé. 27 e 28, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Então está escrito em Isaías 54:1, ele aplica esse texto falando da estéril, aquela que não dá à luz, que é a promessa de Deus diante do povo. A abandonada é Agar, a que tem marido é Sara. A herdeira da promessa é a que tem o marido, mas é estéril. Eles eram o filho da promessa como Isaque, os que estão em Cristo Jesus. 29 e 31, como porém outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo aplica a questão de perseguir, né? Gênesis 21, 9 e 10. Eles competiam, Ismael e Isaque. Então, a briga entre os herdeiros, os debaixo da lei, Agar, e os debaixo da graça, Sara. Em Gênesis 21, 10, pedido de Sara para mandar embora Agar. Não deveriam conviver e Deus permite que esse pedido de Sara seja realizado. No passado, existia uma atitude firme e Paulo quer que os Gálatas também tenham para com os falsos mestres. Ou a lei ou Cristo. Capítulo 5 agora, verso 1 e 2. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aprovará. Então, Paulo insere agora, Cristo, somos livres e somos filhos. Qual o sentido de passarem da escravidão para filhos e agora querem voltar para a escravidão? Faz sentido? Então, não deixe isso acontecer com vocês, é o que Paulo está falando. Vocês estão retrocedendo. O problema não é só a circuncisão, o sinal no órgão sexual masculino, mas a ideia é justamente aceitar que seria necessário para a salvação. O sacrifício de Cristo não tem validade para eles se assim o fizerem. 3 e 4, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei de Cristo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então, Paulo repete para ficar bem claro. Estavam indo para um caminho vazio. Justificação, alguém que é transformado em justo diante de Deus.
Eles tentavam se transformar em justos através da lei e não iam conseguir de maneira alguma. Impossível, ninguém obedece 100% à lei, por isso a necessidade de Jesus. Para sermos justos, só pelo sacrifício de Jesus. 5 e 6, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da lei, provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, Paulo faz um contraste e diz, vós, né, vocês que querem viver a falsa realidade, e um segundo grupo, nós, que entendemos a justificação pela fé. Então, temos 2 grupos dentro da igreja da Galácia. Aprendamos a concretização na volta de Cristo, aguardamos. Em Cristo, esses rituais não têm valor, só a fé através da graça no coração. 7 e 8, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então, eles andavam bem, mas não continuaram bem. Pessoas desviaram vocês da verdade, os falsos profetas. Persuasão é um convencimento, e isso não vem de Deus, isso vem dos falsos mestres. 9 e 10. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, o fermento, mesmo pouco, leveda, estraga toda a massa. Os falsos, aos poucos, está contaminando a todos. E Paulo confia que eles vão tomar uma atitude, eles vão resistir, eles serão condenados por Deus, né? Então, ali, fazendo um trabalho de formiguinha, e estão ali infiltrados no meio da igreja e fazendo com que aqueles cristãos que ali estão, muitos deles, se desviem do verdadeiro evangelho. 11 e 12, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, Paulo era acusado de pregar a circuncisão. Timóteo foi orientado por Paulo a circuncidar-se para não ter problemas com os judeus, não que fosse para a salvação. Então, estavam usando isso, dizendo que ele orientava a circuncisão. Não era isso. É uma acusação infundada e não havia necessidade de pregar a cruz. Era só circuncidar e ser salvo. Então, mutilassem, Paulo quer dizer que fossem castrados. Então, até aqui, Paulo está falando da nossa filiação em Cristo, o valor transitório, né, desses ritos judaicos antes e depois de Jesus, né? Fala da perplexidade de Paulo, né? Tá ali de boca aberta com tudo que está acontecendo. Fala de Sara e Agar. Fala da lei e fala de Cristo. Você tem que escolher um ou outro, né? E agora, a liberdade é limitada pelo amor. Paulo vai falar dessa liberdade de servir a Deus na nova aliança. Verso 13 e 14, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo continua o assunto anterior, a lei ou a Cristo. Essa liberdade é de fazer a vontade de Deus e não para pecar.
permitindo Deus dirigir as nossas ações. A liberdade deve nos levar, através do amor, a sermos serviçais. E o próximo deve estar em evidência. Demonstra para os que o acusavam de abandonar a lei. Ele cita a maneira correta de observar a lei. Levítico 19, 18, até os falsos considerariam a posição de Paulo. Verso 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, Paulo mostra uma situação hipotética, porém provável, se não buscassem a sua liberdade para servir a Deus de forma correta. Paulo ilustra como uma briga de animais, né? Observem que se a prática do amor e do serviço for negligenciada, vão ser todos destruídos. Então, Paulo aqui está explicando muito bem para eles, que na maioria eram gentios, né? E explicando essa situação. Os falsos entram querendo mudar o evangelho, trazer um evangelho mentiroso para os Gálatas, e muitos deles estão acreditando, porque eles não tinham a lei, né? Então, os falsos imputam ali o que eles querem. Então, em vez deles continuarem com os ensinamentos que Paulo havia dado, não, eles começam a querer mudar de ideia. Então, Paulo está ali requerendo deles uma atitude para com esses falsos mestres. Estão ensinando errado, estão falando errado, estão desviando vocês de Jesus Cristo, né? Estão fazendo vocês negarem Jesus. Então, é uma situação que nós enfrentamos hoje. Muitas pessoas mentindo, falando coisas que não devem. Nós vemos cristãos batizados hoje, voltando para a Igreja Católica, indo para o Espiritismo, indo para a macumbaria. Então, é negar a Jesus, né? E a palavra de Deus diz que eles vão ser destruídos, né? Quando for o juízo final, eles serão julgados, terão esse julgamento eterno. Ou irão para o inferno eterno, ou para a vida eterna. Amém? Vamos parar por aqui nesta manhã. Espero que você tenha gostado. Comente alguma coisa, se você tem alguma dúvida, quer um maior esclarecimento, estamos aí para te ajudar, tá bom? Então, um excelente domingo juntamente com a sua família, com Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus permitir. E um beijo grande no seu coração.